Oi, oi, galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. Hoje estou aqui para mais uma aula de história. Hoje começamos com a apostila 3, gente, certo? Então, hoje a gente começa com a apostila 3 de história e a gente vai falar sobre um outro assunto, certo? Mas que sempre liga com os assuntos trabalhados na apostila 2, certo? Vamos entender um pouquinho mais como que funcionou a educação no início de tudo, certo? Por que que a educação ficou obrigatória? Por que que a educação ela é tão importante, certo? É isso que nós vamos ver agora neste assunto de história. Então, peguem a apostila 3, lá na página 214. Vamos acompanhar junto com a prof. Vou colocar a apostila. Então, vamos lá. Lá na página 215, diz direitos sociais. Então, a gente já vem falando sobre direitos, certo? Direitos e deveres, desde a apostila 1, aí começamos na apostila 2 também falando sobre os direitos, certo? Só que nós falamos no direito de raças, no direito de outras raças aqui no nosso país, outras etnias, certo? Então, agora nós vamos especificar, quer dizer, falar sobre os nossos direitos. Então, vamos ver. Os direitos sociais existem para garantir qualidade de vida e dignidade para as pessoas. É para isso que servem os direitos. A prof já veio falando isso lá desde a primeira apostila, que eles são para garantir a nossa dignidade, certo? O acesso à educação, à saúde e ao trabalho são alguns desses direitos. Os direitos sociais devem ser destinados a todos, ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres. Os direitos são para todos, certo? E eles são garantidos pela Constituição Brasileira de 1988. Então, os direitos para todos, certo? Eles são garantidos por lei. Garantir os direitos sociais é uma forma de diminuir as desigualdades sociais entre as pessoas. Que desigualdades seriam essas? Então, vamos conhecer quais são as desigualdades. Que diz, ó, todas as pessoas devem ter seus direitos sociais garantidos. Então, o direito é para todos. Direito à educação. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, todas as pessoas em idade escolar devem frequentar a escola. Quando vamos à escola, convivemos com pessoas diferentes e aprendemos a respeitar as diferenças. Na escola, estudamos o funcionamento do mundo, a nossa história e a nossa língua. E tudo isso contribui para o nosso desenvolvimento como cidadãos. Além disso, a educação nos qualifica para que possamos desempenhar atividades no futuro. Sim, gente, então a educação hoje, ela é um direito para todos. Todas as pessoas com idade escolar devem sim ir para a escola, certo? Então a gente vai aprender muitas coisas sobre o mundo, como que as pessoas vivem no mundo, um é diferente do outro, um pensa diferente do outro, certo? Vamos estudar a nossa língua. Todo mundo sabe que a nossa língua veio do Tupi-Guarani, certo? Que é uma mistura, a nossa língua é uma mistura de várias línguas, junto com o Tupi-Guarani, certo? E claro, a educação qualifica? Sim. Quando vocês crescerem e forem trabalhar fora, vocês vão ver isso muito bem. Quem fez uma faculdade, se formou, vai ter um emprego, uma qualificação melhor do que aquele que não estudou, certo? As escolas do passado no Brasil. Então, olha só, as primeiras escolas surgiram no Brasil, a partir da chegada dos colonizadores portugueses. Antes desses períodos, as terras brasileiras eram ocupadas apenas por indígenas. A aprendizagem nas comunidades indígenas não acontecia em escolas e tinham como foco a prática diária. Então, claro,
não existia escola naquele tempo, quando os portugueses vieram para cá. Eles começaram a ensinar os índios como? Na prática, mostrando como era, certo? Então, aqui nós temos uma linha do tempo. Então, a prof vai explicar bem essa linha do tempo para vocês, certo? A prof vai tirar daqui, agora, do compartilhamento, para eu poder ir conversando com vocês, explicando o porquê disso. Então, olha só. Aí, na página 216 e 217, nós temos a linha do tempo, certo? Então, assim, ali, essa linha do tempo, ela está trazendo o quê? Um breve histórico da educação no Brasil, como é que ela aconteceu. Desde o Brasil colônia, lá em 1549, certo? Até o Brasil republicano, que foi em 1891, certo? Então, são praticamente 300 anos, certo? Que está mostrando isso. Então, nos primeiros 200 anos do Brasil colônia, os jesuítas ficaram responsáveis por todo o processo educacional. Né? Quem que eram os jesuítas? Eram os padres jesuítas. Eles vinham para catequizar os índios. E aí eles ficavam também ensinando. Eles chegaram ao Brasil com a missão estabelecida pela Companhia de Jesus de cristianizar os indígenas. Então, eles tinham que ensinar para os índios o cristianismo, o que estava na Bíblia. E com essa intensificação de todo esse processo do povoamento português, de formar escolas para aprendizagem dos filhos, dos colonos, né, daqueles que trabalhavam, eles tinham que fazer todo esse processo, né, educacional. Então, o que acontecia? Eles queriam ensinar esses filhos desses colonos, né? Então, eles ensinavam na prática que essa educação acontecia. Então, eles mostravam como que era, certo? Então, claro, eles dividiam bem a população, né? Eles ensinavam tudo na prática para o filho daquele colono que tinha mais dinheiro, certo? Os pobres, eles não ensinavam assim. O único sistema educacional do Brasil foi assim, melhorado um pouco em 1759. Foi Marquês de Pombal, certo? Porque o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do país, certo? Só que assim, eles tentaram o quê? Trazer outras ordens religiosas, certo? Para deixar no Brasil. E essas novas formas religiosas, elas não estavam voltadas para o processo da educação. Aí foi feito o quê? As aulas régias, que foram criadas para substituir a educação na colônia. Não resultaram em um sistema educacional como que havia sido criado pelos jesuítas. Por quê? Porque os professores eram nomeados pelo rei de Portugal. E eles atuavam na formação dos meninos ricos, que eram preparados para estudar em outro país, certo? Então, eles só ensinavam os meninos ricos. Sim, gente, os meninos. As meninas não estudavam, certo? Eram só os meninos. Com a vinda da corte portuguesa em 1808 para cá, o príncipe Dom João VI se voltou para a formação superior do Brasil e ele criou a faculdade. Olha só que legal. Ele criou a faculdade, que foi a Faculdade de Medicina, lá em Salvador, no ano de 1808. Com a falta de professores, foi feita uma proposta do ensino mútuo, tá? Esse era o ensino mútuo, ele criou o ensino mútuo, certo? Porque os melhores alunos deveriam mostrar a sua aprendizagem para os outros meninos, certo? Então, aqueles meninos que já tinham aprendido, eles iam ensinar outros meninos, porque tinha uma falta de professor muito grande, certo? Só que isso não deu certo, essa proposta não deu certo. Aí, com a independência do Brasil, em 1822, foi elaborada a primeira Constituição brasileira, que propunha
o ensino gratuito e básico. Também foi prevista a criação de escolas femininas. Olha só, gente, só em 1822 que vieram as primeiras escolas femininas, certo? Só que essa lei das escolas femininas não saiu do papel. E as escolas continuavam sendo frequentadas só pelos meninos ricos. Então, essa lei foi proposta, a educação feminina, mas ficou só no papel. E continuou somente escola para meninos. Com o advento da República, em 1889, e do estabelecimento do voto masculino, apenas de homens que sabiam ler e escrever, o Estado manifestou uma preocupação, certo? Do quê? Para melhorar essa escola para todos. Ainda as mulheres, por questões culturais que passaram séculos e séculos, continuavam excluídas da educação e da participação no voto. Olha só que injusto. A escola formada pela República segue o modelo inglês, estabelecido após a industrialização. Uma escola voltada para a formação de cidadãos que cumprissem os seus deveres. Então, eles foram tentando melhorar as escolas, né? A maior função da escola moderna foi ensinar um novo patriotismo, além dos limites, além dos limites naturalmente conhecidos por quem inventou, né? A escola foi, a princípio, um agente de socialização. Sim, as pessoas precisavam se socializar, elas precisavam conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, certo? Por isso que a escola, ela é um agente de socialização. A mensagem era comunicada com a maior eficiência, juntamente com a leitura e a escrita. Sim, porque aí todo mundo sabia ler e sabia escrever. A tarefa da escola incluía não só sentimentos nacionais e patrióticos, como firmava a unidade numa nação há muito dividida em regiões culturais, línguas e duradouras divisões sociais e classes de riqueza, né? Então, assim, a escola, ela uniu pessoas de vários lugares, de várias classes sociais, né? Porque aí os pobres começaram a frequentar as escolas também, então acabou unindo todo mundo, certo? Então, vamos ver. Continuando ali explicar. Então, acho que agora já dá para a prof voltar aqui a apostila. Vamos voltar lá, que eu vou voltar à apostila. Vamos lá. Certo? Então, olhem só como demorou, gente, para a educação se tornar como é hoje. Né? Ela demorou muito. E aí, sim, a gente fala sobre a educação feminina. Então, olha só, atualmente, de acordo com a lei, todas as crianças devem frequentar a escola, mas nem sempre foi assim. Como a gente já estudou, por muito tempo as escolas eram voltadas apenas para a formação de meninos. Isso se dava porque as meninas costumavam ser educadas em casa, onde aprendiam serviços domésticos, como arrumar a casa, cozinhar, costurar e cuidar das crianças. Conhecimento que eram considerados importantes para quando crescessem, se casassem e tivessem filhos. Então, as meninas, elas eram educadas em casa. E elas eram educadas a quê? Fazer serviços domésticos de dentro de casa, porque quando elas crescessem, elas iam se casar e iam ter filhos, e elas iam ter que saber cuidar. No início da República, em 1889, foram criadas escolas voltadas para a educação das meninas, nos quais aprendiam a ler, a escrever, a bordar e a administrar o lar, a cuidar de uma casa. Muitas delas, de origem mais simples, acabavam abandonando os estudos logo após aprenderem a ler e a escrever. Então, muitas das meninas aprendiam a ler e escrever e largavam os estudos.
Elas deixavam de ir à escola para cuidar da casa e dos irmãos mais novos, enquanto seus pais trabalhavam. Sim, gente, acontecia bem isso mesmo. Os meninos de famílias mais pobres começavam a trabalhar muito cedo e muitos não conseguiam ir para a escola, então eles não aprendiam a ler e nem a escrever. Frequentar a escola e se manter nela era mais comum entre as famílias mais abastadas. O que que era abastadas? Era ricas, certo? Entre as famílias mais ricas. Nessas famílias, as crianças não precisavam trabalhar desde cedo, então elas podiam ir à escola. Tá lá, ó, que tem condições materiais, bens ou dinheiro, então eles tinham mais dinheiros, certo? Olha aqui, ó, a fotinha, as escolas femininas preparavam as meninas para casar, cuidar do lar e educar os filhos. Então a escola para as meninas era para isso, certo? Não é como é hoje, não. Então vamos lá. A luta das mulheres por direitos. Com a proclamação da República, no ano de 1889, ocorreram algumas mudanças na sociedade. A principal foi a possibilidade de eleger os governantes por meio do voto dos eleitores. No entanto, de início, as mulheres não eram aceitas para votar. Insatisfeitas, algumas mulheres passaram a escrever cartas para os jornais, artigos em revistas para mulheres e a participar de programas de rádio, exigindo o direito delas também votarem. Elas também queriam votar, certo? Para a gente saber mais, olha aqui, ó. No início da República, a maioria das mulheres que trabalhavam eram professoras. Sabe por quê? Porque nos anos 1900, pensava-se que a mulher estava destinada apenas a ser mãe e a educar os filhos. Descontentes com essa condição, muitas mulheres lutaram para conquistar os direitos, como de exercer uma atividade, como de trabalhar fora de casa, né? E ter o seu salário. Então, o papel da mulher como professora foi ganhando espaço na sociedade brasileira. A alfabetização das crianças, ou seja, ensinar a ler e a escrever, passou a ser uma função da mulher. Para se tornarem professoras, as moças cursavam o magistério. Aqui, ó, tá a imagem de um grupo de estudantes na década de 1950. Atrás dos alunos estão as professoras, ó lá, ó. Lá atrás estão as professoras, ó. 3 professoras lá, ó. Aqui, ó. Certo? Estão as professoras. Além dos protestos pelo direito de votar, teve início um grande movimento pela educação das mulheres. Afinal, como elas poderiam votar e votar se muitas eram analfabetas? Muitas delas não sabiam ler e escrever. Como é que elas iam poder votar? Como ocupariam cargos políticos se muitas só eram educadas para cuidar da casa? Como, gente? Então, elas começaram a fazer um movimento. Esse movimento produzido pelas mulheres gerou mudanças na educação. Essas mudanças foram bem lentas e enfrentaram décadas de preconceito. Sim, os homens não aceitavam, né? Os pais das meninas não aceitavam. Atualmente, a educação é considerada um direito social e deve ser oferecida tanto a meninos quanto a meninas sem distinção, sem diferença, gente. Certo? Hoje a educação ela é tanto para menino como para menina, sem diferença. Aqui, ó, nessa foto, está a bióloga e advogada Berta Lutz. Ela lutou pela educação das mulheres e pelo voto feminino. E conseguiram, né, gente? Hoje as mulheres votam, hoje as mulheres trabalham fora, né, fora de casa. Elas têm um trabalho, elas ganham um salário. Então, aqui, para casa, gente, o trem da história. Leia o texto a seguir. Eu nasci no Rio de Janeiro. Na época, era estado da Guanabara, em 27 de janeiro de 1937. Meu pai é Inácio Martins de Araújo e minha mãe, Maria de Jesus Amorim de Araújo. Meu pai era militar e minha mãe era doméstica. Doméstica é que fica dentro de casa, só cuidando da casa.
Nós éramos 6 filhos. Eu sou a terceira na ordem de nascimento. Minha mãe era filha de fazendeiros no interior. E naquela época, filha de fazendeiro só estudava piano, bordado e essas coisas. Mas ela era de uma sabedoria. Eu aprendi muita coisa com ela e com o meu pai também. Então, a lição de casa é, depois de ler esse texto, nós vamos responder as questões A, B e C. Certo, gente? Então, vocês já sabem, ficamos até aqui sobre os direitos sociais e a educação masculina e educação feminina, né? A educação feminina demorou muito para acontecer, para as meninas poderem estudar, né? Sofreu muitos preconceitos, mas foi uma luta das mulheres sem parar até que elas conseguiram, tanto que hoje a educação é para todos, tanto meninas como meninos, né? E vem tudo nesse processo de muita luta. Então, a lição de casa é na apostila 3, lá na página 220, certo? E vou colocar lá no Que Mágico também a ficha de atividade da apostila 3, do bloco 3, a ficha de atividade 117 e 118. Certo, gente? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês, para a gente iniciar a apostila 3 de História. Eu acho esses assuntos muito legais, né? Muito legal, porque foi o que realmente aconteceu no nosso Brasil. Nós temos uma história, né, que a gente precisa conhecer para saber como que nós chegamos até aqui, tendo educação para todos, tendo essa liberdade, tendo toda essa tecnologia. Então, essa é a história de como tudo começou, que eu acho muito legal, certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês, certo? Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo e, ó, beijos para todos.